bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Mais um episódio do Lords Cast, né? Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Evandro Marques, né, que vai falar da jornada dele, né, dos processos dele, foi mais de um, né? Ele vai contar os detalhes pra gente aqui. Vamos ter esse bate-papo onde o Evandro vai falar sobre a jornada dele, o que ele aprendeu, as dicas que vocês podem usar na construção dos processos de vocês, tá? Porque, novamente, reforçando, mais uma vez, o objetivo do Lords Cast realmente é educar vocês que estão construindo o processo. Independente de você estar fazendo com um escritório, com uma consultoria, com uma mentoria, sozinho, usando inteligência artificial ou não, perguntando nos grupos ou não, o objetivo é educar vocês para que vocês conheçam mais sobre o processo, entendam mais os aspectos do processo de EB1, de EB2, né? E aí vocês consigam ser parte atuante na construção do processo de vocês, tá? Não caiam na armadilha de entregar as coisas nas mãos das pessoas sem ter conhecimento para a construção do processo. Ninguém melhor do que você conhece a sua carreira, então por isso ninguém melhor do que você para participar do processo de construção, né, do seu pleito, adicionar as informações, validar, questionar, modificar a estratégia. Esse é o processo que você tem que lidar durante a construção do seu pleito, tá? Lembrando que esse episódio, né, mais um episódio, estamos no episódio 9 já, é um oferecimento da ImigraPrint, né? A ImigraPrint, né, que é essa companhia que ajuda vocês no último passo lá do processo, que é a parte onde você vai imprimir o seu processo, você vai empacotar esse processo, levar até uma transportadora e despachar ele da onde você estiver aí no Brasil ou no mundo, né, para que ele chegue aqui no endereço da USCIS específico de acordo com o seu caso, tá? Então é exatamente isso que a gente faz, a gente cuida desse processo, né? Se você quiser mais detalhes depois, você pode acessar o site, eu vou pôr o link aqui embaixo e na descrição do vídeo, quando isso estiver aí no YouTube, né? Mas se você quiser, www.imigraprint, imigra com dois M's.com, ok? E aí lá você tem mais informações sobre isso, ok? Você que está assistindo no YouTube, né? Esse é um vídeo gravado no dia 16, no dia 14 de junho de 2025, tá? Eu estou diretamente aqui de Dallas, né, no Texas, e a gente vai receber aqui o nosso amigo Evandro Marques, que está em Santa Catarina, por Santa enquanto. Catarina, no estado de Santa Catarina. Muito bem. E aí a gente vai novamente ter esse bate-papo aqui com o Evandro, né? Sobre a jornada dele, sobre o processo dele. Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com quem você acha que faz sentido, alguém que precise dessa informação. Apresente o canal para pessoas que estão trabalhando nos seus processos, porque a gente entende que a informação que a gente compartilha aqui ela é muito rica e ajuda vocês nesse processo. Tá bom? Legal? Então, esse foi a introdução aqui do nosso vídeo, né? Do nosso Lord's Cash, né? Mais uma vez, episódio 9, né? E agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Evandro Marques, que está aqui com a gente aqui, nessa tarde, noite ou até manhã, independente de onde você estiver, e pode ser de manhã, já o pessoal que está na Austrália, por exemplo, né? Nesse tempo a gente vai estar aqui conversando. Então vamos lá, Evandro, se apresente aí para o pessoal. Ah, legal, Ayrton. Agradeço pela oportunidade, né? Primeiro pelo convite para participar aqui, para compartilhar um pouquinho com o pessoal. E segundo também, isso aqui não deixa de ser uma oportunidade de passar, vai lá, a minha visão sobre o processo, os perrengues que eu passei, né? Uhum.
E como o meu processo ele foi um pouquinho longo, né? Eu iniciei ele lá em 2021, eu ainda estou no Brasil aguardando a entrevista, né? Então, Uhum. ele é um processo demorado, né? Sim. Eu consegui passar por várias fases e ver como a USCIS ela foi modificando a forma de entender o que é um processo que passa ou não, né? Uhum. Então, assim, a percepção da grande maioria das pessoas é que o processo ficou mais difícil, né? E a minha percepção não é essa. A minha Ok. percepção é que existe um manual, esse manual Uhum. ele está, de certa forma, bastante claro, só que no Uhum. passado as pessoas faziam coisas que passavam e hoje aquilo não passa mais, né? Então, o que Exatamente. está no manual está sendo cobrado, avaliado, né, julgado de acordo com o que Uhum. está escrito, né? Uhum. Inclusive, publicações recentes da própria USAS dizendo, olha, eu vi bastante gente postando, olha, mudou a forma de avaliar a elegibilidade. Não, não mudou. Mudou. Eles só disseram, cara, você não Eles pode. clarearam, né? Clarearam o É, processo. isso, do tipo assim, olha, você não pode dizer que você tem um advanced degree, solicitar a elegibilidade de advanced degree em engenharia e a tua proposta de valor ser montar uma padaria. Então, assim, não É, conversa, né? A tua proposta tem que conversar não com fica de aquilo, pé. Exatamente. com a sua formação, né? Então, quando eu comecei a entender um pouquinho sobre o processo, né? Eu estava lá com 40 anos, agora estou com 43, caminhando É, para os então, 40. até interessante esse ponto, né? Como que você descobriu o EB2NW, né? Quem foi que te falou? Você deu de cara com um vídeo na internet? Como que foi esse processo aí? Me explica aí. Foram vídeos, tá? Foram vídeos. Ah, Começando do começo, né? aham, Eu sempre tive vontade de conhecer e morar fora, né? Eu trabalhei em algumas multinacionais, eu sempre tentava aplicar para aquelas vagas corporativas em que você aham, viaja para todas as plantas, né? Só que ok, aí, depois que casei, o primeiro filho veio, eu decidi segurar. Não, eu vou segurar esse negócio. E uhum, lá para 2020, 2021, bagunça com pandemia e tudo mais, eu vendo instabilidade política, uma porrada de coisa, eu entendi que uhum, seria interessante eu construir uma segunda possibilidade, né? uhum, Comecei a pesquisar. Optei não, né? Por facilidade com a questão da língua, eu procurei países que falassem inglês também. aham, Conversei com amigos em 3 países diferentes, fiz alguns testes dentro dos Estados Unidos e entendi que Estados Unidos seria a bola da vez. É lá que seria interessante eu construir a minha segunda possibilidade, um segundo caminho lá dentro. uhum. Então eu fui pesquisar os tipos de visto e como dava, fui procurar vagas patrocinadas, esse tipo de coisa, não consegui. E os primeiros vídeos que eu encontrei que falavam sobre os vistos eram sobre o EB3, né? Então eu imaginei, olha, EB3 é um caminho, tem caminho para quem é Aham, graduado também. E eu uhum. fui avançando, 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 até que cheguei em vídeos de ajustes de status pelo EB2NW, né? Ok. Aí eu comecei a entender a diferença entre eles, né? Poxa, o EB2 normal precisa de patrocinador, o NW não precisa, você se Uhum, autopatrocina, você tem que montar um processo. uhum. Como eu monto processo, não sabia também, né? Ninguém falava abertamente sobre isso na internet lá em 2021. Hoje tem canal para tudo quanto é lado, inclusive o meu, né? É, Sem filtro nenhum, é onde eu falo verdade. tudo, eu É mostro verdade, é tudo. verdade. Depois, pessoal, vou deixar aqui na descrição o canal do YouTube bem completo do Evandro lá. Quem quiser procurar, é super fácil de achar lá na internet. Só procurar no YouTube Evandro Marques, vocês vão cair no canal dele. Isso, legal. Então, eu passei por alguns vídeos, eu achei o canal da Ana Madureira, que eu acho que foi uma das primeiras a falar sobre o EB2NW de uma forma aberta. É a real mãe do EB2, né? O pai é o Danazar, a Ana, para os brasileiros, é a mãe do EB2. Exatamente, né? Eu acredito que tem muita gente aqui que deva ter vindo do canal do Telegram, né? Do EB2NW Do It Isso. Yourself. Aham. Quando eu encontrei o canal da Ana, ela Tá. gravou alguns vídeos e ela divulgou sobre Do Telegram.
Isso, sobre o canal do O meu Telegram. foi assim também no começo, caí lá também. Aí eu entrei lá, quando eu entrei lá, a gente não tinha 600 participantes ainda dentro Uhum, do uhum, canal. Hoje uhum. tá com quase 4.000. 4.209, né? Isso, exatamente. Só que naquela época, esse canal pegava fogo, era Pegava tipo assim, fogo. 1.200 mensagens por dia, era uma Aham, loucura, era a gente trocando mensagem de tudo quanto é jeito, né? aham, Depois, com o passar do tempo, o pessoal começou a abrir grupos paralelos em WhatsApp, esse tipo de coisa, e aquele canal ele uhum. perdeu um pouquinho De de atividade, né? relevância, né? Isso. De Então, assim, movimento, né? isso, perfeito. Então eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre o EB2NW, as características, né, o que precisava para fazer a aplicação dentro desse canal, e aí eu fui construindo o meu conhecimento, estudando manual, Uhum, estudando documentação e trocando figurinha com quem estava dentro desse canal, né? uhum. E aí eu comecei a montar a minha petição, né? Então, É. então assim, né? E eu ainda brinco com todo mundo. Eu falo, não sei se vocês já assistiram aquele filme A Origem ou Inception. Eu Aham. falo que a minha petição é o self-inception, porque é Ok. o self do self do self. Eu fiz absolutamente tudo do meu processo. Aham, Tudo, aham. inclusive as traduções, tá? Ok. Aham. Lá, a única coisa que eu paguei foi a avaliação acadêmica, né? Fechou. E eu paguei por algumas traduções, só que Aham. elas vieram incompletas, não veio o FDEVT nelas, não veio nada, eu acabei descartando e não, daqui Uhum. que eu faço. É, então eu tive essa possibilidade de ir construindo esse conhecimento com o passar do tempo e montando essa minha petição. Mas sempre eu levando em consideração ao que a Ana tinha mostrado nos vídeos dela. Uhum. E Uhum. ela mostrou algo muito simples, né? Sim. Só que o que que acontece? Esse simples não passa mais, né? Era outra época. O processo da Ana, acho que ela protocolou lá em 2021, 2020. Antes disso, talvez. Não lembro, não me Eu, a- recordo bem. eu acho que foi por aí. Não, acho que foi 2018, 2019, porque quando ela É. postou os vídeos, ela já estava com o Green Card na mão. Hum, Então verdade, foi verdade. Então acho que foi isso mesmo. Foi isso. Ou seja, era outra época. Outra época. isso, isso. Então, assim, quando a gente pega os vídeos dela, né? Assim, não tô julgando, não tô dizendo que é um material ruim, tá? Foi o que Não, ela fez não, pro pelo processo contrário, dela assim, e para a deu época certo. dela era o que existia de mais, que Era te o dava melhor. entendimento sobre o processo, eram os vídeos da Ana. Até hoje ensinam Exatamente. muita coisa. Exatamente isso, né? Mas, assim, a petição dela foi muito baseada em, olha, tem escassez de mão de obra de engenheiro Uhum, aqui, tem empresas que uhum, querem me contratar e eu não posso, porque eu não tenho permissão de trabalho e tudo mais. uhum. Foi algo bem simples, tá? Perto. Intuitivo no sentido de o que é que ela sentiu. Porque assim, imagina, você chegou no vídeo da Ana, teve essa percepção. Como foi que ela aprendeu? Não sei. Porque ela também usou, ela fez sem escritório. Ela fez Uhum. sozinha, entendeu? Então, talvez aonde ela se alimentou em conhecimento para construir o processo dela, né, ela já estava fazendo algo mais avançado do que ela aprendeu, que é o natural. A gente, quando vai aplicar para um processo, obviamente a gente quer construir um negócio que seja infalível. Infelizmente é impossível, mas a nossa tendência, o nosso esforço é nesse sentido, né? E aí a gente sempre tenta elevar, né, a qualidade, a argumentação, né, as informações que estão nas petições e nos vídeos que a gente tem acesso. Isso, perfeito. Então, assim, eu fui estudando um pouquinho mais, eu peguei o manual, estudei o manual. Uhum, E nessas rodadas de estudo, para mim ficou claro, assim, olha, que eu não tenho que simplesmente dizer que, olha, eu sou engenheiro de produção, né, sou formado, trabalho na área, trabalho com consultoria em excelência operacional. uhum, Eu não tenho que simplesmente dizer que eu vou trabalhar nessa área, né? Então, eu tenho uhum, que construir algo que eu chamo de proposta de valor, né? O que que eu vou uhum, entregar de valor para os Estados Unidos? Com base no que eu quero entregar de valor, eu uhum. desenho como eu vou chegar lá, que é o meu Proposed Endeavor, né? Que é o que eu tenho que colocar na petição, né? Você tem que ter um plano, isso está escrito no manual. Você tem Um dos prongs, né? Os famosos prongs.
Isso, exatamente. Você tem que demonstrar os planos de como que você vai fazer. Então, assim, baseado nisso, eu fui montando a minha petição mostrando que, olha, eu vou trabalhar com consultoria. Aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de participar do time de projeto que desenhou os programas de consultoria que são aplicados pelo governo federal e pelo Senai aqui no país. Então, Aham. meu nome está no monte de coisa, tem DNA meu em tudo quanto é canto desse negócio, né? Então, o que eu pensei foi o seguinte: eu vou propor um modelo de consultoria parecido com esse, em que eu vou aplicar ele dentro dos Estados Unidos. Só que eu fiquei com muito receio de dizer assim: olha, eu vou construir um programa gigantesco que vai abraçar o país inteiro. Aí Uhum. eu me pautei na petição da Ana, que seria o quê? Eu vou dizer que eu vou fazer isso, eu vou montar lá uma empresa de consultoria, vou oferecer esses serviços Uhum. e a gente vai ter ganho expandido, porque isso vai ir se multiplicando. No processo, a gente treina pessoas e tudo mais. Eu montei a petição pensando nisso, E tá? até ajudando aí a clarear esse ponto que o Evandro falou, pessoal, é exatamente isso. A sua petição, ela não é algo miraculoso, uma mágica que vai você sozinho, ou com a sua ideia, ou com o negócio que você está propondo, resolver o problema sozinho. É que nem a história daqueles times brincando de cabo de guerra. Você vai entrar como mais um para puxar aquela corda, para combater aquele problema que você identificou nos Estados Unidos. Uhum, isso aí mesmo, perfeito. É, só que assim, nessa época eu ainda estava muito pautado no que a Ana colocou na petição Uhum, dela. Então, uhum, para mim estava assim, poxa, eu estou mandando um monte de evidência aqui, eu vou descrever o que eu vou fazer na minha cover letter, né? Minha cover letter era gigantesca, 14 páginas, né? E ok, duas eram índices, né? ok, Então era muito pequenininha, né? ok, Descrevi mais ou menos o que eu ia fazer de uma forma um tanto quanto subjetiva, dizendo: olha, vou prospectar clientes, vou fazer isso aqui, vou prestar serviços. Quando eu tiver os cases, eu vou apresentar para organizações dentro dos Estados Unidos. Aí eu listei algumas lá, e a uhum, partir daí eu vou conseguir penetrar no mercado e espalhar esse negócio, tá? Resultado, não deu certo. ok, ok, Inclusive, na época, isso foi início de 2022, Você início de 2000. protocolou em 2021, aí no início de 2022 você recebeu uma RFE. Não, eu protocolei em maio de 22. Ah, em maio de 22, tá. Eu comecei a estudar o processo em 2021, lá em Ok, meados de 2021. aham. É, então, tá. Então, lá em Maio de Me, 22, me perdi aqui. Não, então assim, quando eu fui protocolar, né, eu estava ah, naquela, eu estou propondo uma empresa de consultoria, então eu aham, vou mandar um plano de negócios. sim, Mas, nessa época, foi a aham, época que mudou a chave da USAS, que, assim, não vamos aceitar mais qualquer coisa. Começou a chover RFE. aham, Todo mundo recebendo RFE, estava aham, começando a pipocar negativa. ok, Então, o que que eu pensei? Olha, conhecendo, né, de consultoria e conheço um monte de auditor, muitas aham, vezes, quando a gente vai receber uma auditoria, a gente deixa umas coisas fora do lugar de propósito, mas que a gente sabe aham, resolver. Tipo assim, aham, se o auditor tiver que apontar alguma coisa, que aponte isso aqui porque eu sei como resolver, né? exatamente. Você deixa aqui na gaveta a solução, né? Então, foi bem assim, tá? Eu já pensando em estratégia, um monte de coisa. Aham, Então, eu descrevi na minha cover letter o que, que eu queria fazer, que eu ia montar a empresa e tudo mais, mas eu não mandei um plano de negócio. Então, na minha cabeça, estava assim: minha petição está perfeita. Se eu aham, for questionado, vai ser pela ausência do plano de negócio que eu sei escrever. Então, eu ok, vou esperar. Se vier uma RFE, eu vou responder com o plano de negócio. Aí aham, veio a bendita da RFE, aham. que o oficial de imigração não me deu nem a minha elegibilidade. Deu nem elegibilidade, aí. Não, jogou Aham, tudo para baixo. Jogou. aham, Foi entendi. um Mas balde de ele água estava fria. correto? Ele realmente você não tinha elegibilidade ou foi falta de avaliação dele ou foi uma RFE genérica? Porque às vezes tem RFE genérica, né? Não, ela não foi genérica, só Tá, que a questão da elegibilidade foi falha dele, tá? ok. Ele disse que eu não mandei o meu diploma, só que eu mandei.
E ele Uhum. encasquetou com a minha avaliação acadêmica que eu fiz com a IEE, que ela não Ok. estava assinada. Tá? Então, todo mundo do grupo que faz Aham. avaliação acadêmica com a IEE, que está recebendo ela assinada hoje, é por causa de Uhum. mim, tá? Então é Eu isso aí, pessoal. puxei uma Anotem briga aí. com eles gigantesca. Se vem assinada, foi porque o Evandro quebrou o pau junto com a turma lá do Telegram na época, e agora o evaluation da MyEE vem assinado. Isso, exatamente. Eu fiz print do grupo, da quantidade de membros, disse Aham. que essa empresa era indicada lá dentro, mandei Uhum. uma cópia da minha RFE dizendo que, olha, não está assinado. Eu É. disse, olha, tem um grupo aqui de mais de 3.000 pessoas que não vão mais utilizar o Potenciais serviço de clientes, né? vocês. Sim, aí eles corrigiram sem custo nenhum e a partir daí eles começaram a mandar assinado, tá? Muito Então, bom. beleza. Então, ele não me deu a elegibilidade por isso. Tá. Ele não deu a importância nacional, né? Ele citou por cima, disse que não conseguia entender os ganhos que eu estava Uhum. propondo entregar. Uhum. Para mim ficou meio claro que ele não conseguiu, porque assim, quando a gente escreve, depois é até um negócio que eu falo para todo mundo, né? A gente tem que se colocar no lugar do oficial de imigração. E esses dias eu gravei um vídeo sobre isso, tá? Isso é para Uhum. um outro projeto meu. Tá. Eu peguei um anúncio de vaga de emprego para oficial de imigração da USCIS. Ok. E eu fui entender o perfil dele. Aham. O perfil dele não conhece de engenharia, não conhece de medicina, não Não conhece de é. nada, nada, nada. É o que eu falo Eu- para todo mundo. O oficial da USIS, ele é um generalista, ele não é um especialista. Então você tem que a linguagem do seu pleito, da sua cover letter, tem que ser algo que ele consiga entender. Porque se ele não consegue entender, ele não consegue avaliar, e aí ele vai te mandar uma RFE, e se você manter o nível da argumentação num nível que ele não consiga ter compreensão, aí fatalmente você vai ser negado, né? sim. Então, assim, para mim é muito claro. Se eu falo que eu vou aumentar a produtividade de uma empresa, eu Uhum, já sei que, consequentemente, ela vai se tornar mais competitiva, ela vai uhum, vender mais, ela vai uhum, contratar mais, ela vai desenvolver a região dela, vai ter um monte de benefícios. Só que o oficial de imigração, ele não sabe disso. Ele não uhum, sabe, né? uhum, Então, eu entendi que, olha, eu vou ter que responder esse negócio é, levando algumas cartas com mais detalhes, né, que expliquem esse ganho mais expandido. uhum. Vou ter que reforçar com artigos que demonstram que existe esse problema dentro dos Estados Unidos. Vou ter que trabalhar dessa forma, tá? Aham, Então, eu fui lá construir a resposta da minha RFE. Então, enquanto a minha carta de petição, minha cover letter tinha 12 páginas, 14 aham, com índice, aham. ela saltou para quase 40 páginas, e eu Ok. rebatendo ponto a ponto do que ele estava argumentando ali que eu não tinha cumprido. E Aham. para cada ponto rebatido, eu mandei pelo menos duas evidências sólidas. Então, na minha cabeça, Ok. olha, tá tão bom, né, que Gabaritei, né? Gabaritei. gabaritei, vou Aham, passar pé nas costas agora. aham. Na minha cabeça, Ayrton, tava assim, ó, tá tão bom que se eu for negado, eu vou pegar o processo do jeito que tá e vou reaplicar. Vou Então, na mandar minha de cabeça novo. tava assim, né? Aham, Aí, beleza, enviei a resposta para lá. A minha resposta ficou quase do tamanho do processo, com quase 400 páginas. Ainda tinha aham, um negócio difícil de interpretar que dizia que tinha que mandar duas cópias. Eu imprimi duas e mandei, quase aham, 800 páginas de RFE. aham. E cerca de 3 meses e meio, 4 meses depois, veio a negativa do processo. Aí, Ok. Aham. balde de água fria, É. esperei A chegar a carta, carta. né? O notice. Isso, chegou a carta, beleza. Eu fui ler ela, fui procurar entender. Eu entendi que o que ele colocou sobre a importância nacional fazia sentido, algumas coisas Aham, faziam sentido. aham, Eu entendi na negativa também que o posicionamento atual da USAS não era assim, aquele negócio que eu disse de avaliar o perfil dele, né? Se uhum, eu pego lá e digo que, olha, aumentar produtividade gera emprego, e eu trago um artigo e mando isso para lá, é a minha uhum. palavra mais um artigo.
Só que o oficial de imigração, até é importante, gravem isso, tá? O oficial Uhum. de imigração, ele não se coloca na posição de avaliar um artigo, porque ele não conhece sobre aquele tema. Sim, sim. Então o que que eu entendi? Poxa, eu tenho que falar, eu tenho que mandar o artigo e, se possível, mandar um testemunho de alguém com um currículo bom que fale sobre aquilo. Então eu fiquei com isso na cabeça, né? Ok, Vou ok. ter que fazer desse jeito, né? Aham, É, beleza, a elegibilidade ele me deu na resposta, a uhum, importância nacional ele não deu, o segundo prong ele também não deu, né? Disse que não entendia que eu estava preparado, né? uhum, Na avaliação do segundo prong, ele falou umas abobrinhas lá, ele não. Ele pegou as cartas novas que eu mandei e ele recortou partes que não interessavam, né? Então, aham, é, em um determinado momento eu pensei, né? Será que eu vou apelar em cima dessa negativa? Sim ou uhum, não, né? uhum, Então, assim, pela avaliação do segundo e do terceiro prong, caberia uma apelação. Pela uhum. interpretação do que ele entendeu do primeiro Do prong, não primeiro, caberia. não caberia. Entendi. Então, eu entendi que seria melhor eu pegar o meu processo, que eu achei que estava ótimo, Uhum, trabalhar em cima dele e construir algo melhor para eu poder fazer uma reaplicação, né? Então, eu certo. recebi a negativa em junho de 2023. Aí, Uhum. entre julho e setembro, eu preparei o O novo refile, né? processo, Que né? seria. Ah, É que eu falo, né? Ah, é um refile, mas não é um refile, porque refile é você pega exatamente o que tem e você manda de novo. Eu não fiz aham, isso. Já que eu estava com as mãos no processo de novo, eu entendi que eu deveria melhorar ele, né? Então, algumas coisas que eu fiz. Eu apresentei o plano de negócios e ele disse: olha, seu plano de negócios diz que você vai trazer benefícios para a sua empresa e para as empresas que você vai atender, que daria lá em torno de 110 empresas por ano, né? aham, E isso não aham. tem importância nacional. E Ok. eu queria mostrar que o modelo que eu estava levando, ele seria escalável, ou conseguiria alcançar o país inteiro, né? Aham, Então, o que que eu pensei? Poxa, eu vou detalhar, porque eu já fiz isso aqui no Brasil. Eu vou mostrar como que eu uhum, consigo pegar o meu serviço de consultoria uhum. e levar a metodologia, repassar isso dentro do país e conseguir espalhar o país inteiro. Para que a Então, indústria use a metodologia, técnica, tecnologia, né, o que que você está demonstrando dentro da petição, e aí a indústria toda, ou grande parte dela, se beneficie, né? Ou seja, você tem um impacto, uma projeção de impacto do seu endeavor, né? é, tem essa parte, mas eu fui um pouquinho além. Da Ah, mesma forma como aqui no Brasil, eu desenvolvi processos aqui que eu já treinei mais de, vai lá, 1.500 consultores aqui no Brasil, os aham, materiais que eu desenvolvi serviram para isso. Eu detalhei como que eu faria isso dentro dos Estados Unidos e quais as parcerias com quais entidades que eu ia fazer e como que eu uhum. faria essa parceria. Eu fui lá estudar como Ok, que eles aceitavam esse tipo de parceria, aham, para eu poder alcançar todos os estados. Então, eu escrevi um plano que eu chamei de Professional Plan, mas não é bem aham, isso, tá? aham, No final das contas, eu acabei nomeando ele como um framework para desenvolver a competitividade de pequena e média empresa. E o ok, meu plano de negócio é um dos pilares desse framework, né? Então, eu ok, disse, olha, vou usar a minha graduação, a minha experiência de campo, as uhum, metodologias que eu conheço, a minha empresa de consultoria que eu vou montar, que vai ser o primeiro passo, e vou uhum, seguir esses passos aqui entrando em contato com essa entidade, entidade, e montar uma escala de treinamento e replicação desse negócio aqui, né? ok. Então, enquanto lá no começo eles disseram, ó, você não foi claro dizendo como você vai entregar o resultado, tá bom, então tá aqui, ó, tá aqui É. detalhado como que eu vou fazer para chegar lá. E se você olhar lá no manual, existe um bullet lá especificamente para o Prong 2, onde você tem que entregar um plano detalhado de implementação, de execução e implementação do seu Endeavor. E aí é exatamente isso que você fez, né? Seguiu a regra lá.
Exatamente. Aí eu montei assim. Aí eu tenho um plano de negócio pequenininho, de 40 páginas, Uhum, um professional plan, que é esse meu framework de mais 60, né? uhum, Então eu tenho lá 100 páginas explicando o que que eu vou fazer, como eu vou fazer, mais a minha cover letter de 30 páginas, né? Então tem aham, lá 130 páginas, um volume bastante grande. sim. Beleza. Juntei isso, eu adicionei algumas cartas de De recomendação recomendação. mais específicas, então eu pensei assim, poxa, tá muito subjetivo, eu vou ter que mostrar número, vou ter que mostrar coisa que eu já entreguei. Então, Uhum, beleza. Pensei nisso, eu acho que eu adicionei mais duas cartas de recomendação, tá. descartei algumas que tinha no processo anterior e deixei só as Uhum, mais fortes, preparei tudo e mandei isso para lá, né? E foi bastante rápido, tá? Em 3 meses e meio eles me responderam, né? Esse foi para mim foi o momento mais difícil do processo, tá? Porque aí eu recebi uma segunda RFE, eu uhum, tava na praia de férias, uhum, sentado na varanda da casa, aquele ventinho, sozinho, né? Chegou a notificação do celular, eu acho que foi no sábado ainda. Eu aham. olhei, ó, RFE, putz, né? Aí É. nessa hora eu já comecei a me questionar, né? Poxa, eu estou envolvido em vários processos, né? Aí nisso eu estava prestando serviço de tradução, Aham, mentoria, consultoria, coisa aham, para várias pessoas. Estou aham. ajudando várias pessoas. O pessoal está tendo as suas petições aprovadas e a minha isso é balde d'água em cima de Entendi, balde d'água, né? entendi. Então eu fiquei com aquilo. Eu decidi não contar para minha esposa, né? Então, como ela sabia que o processo era demorado, ela não ficava me questionando como estava, né? Eu não contei para ela. E enquanto isso, em paralelo, eu fui trabalhando nessa resposta. Uhum, A primeira, a primeira, essa segunda RFE, ela, ela foi a genérica da genérica, assim, eles não leram absolutamente nada. uhum. A RFE, quem teve o desprazer de receber ou já Eu pegou uma recebi. para ler, sabe que é de 9 páginas para frente, para Uhum, cima. Essa uhum. minha tinha 3 páginas. É, 3. é. E a gente sabe que tem um monte de texto padrão, tem a capa, tem isso, tem aquilo, então tava É, lá, né? Não tinha é. nada escrito, Aham, só dizendo aham. que, olha, o peticionário apresentou isso aqui e não tem importância nacional. É. Pronto, morreu E aí. aí, e assim, e fica claro por que que a gente diz que eles não leram, né? Que ela é genérica. Porque assim, eles não citam nada especificamente, né? Vocês lembram que o Evandro estava falando lá na RFE, ele pegou lá um trecho de uma carta e tal, e não sei o quê. Numa RFE genérica, ele não cita nada, ele não diz assim, olha, lá você falou de tal coisa especificamente, isso não demonstra importância nacional. Ah, na carta de recomendação do fulano de tal, a informação que ele traz não agrega, eles não citam nada específico, entendeu? Então Uhum. a percepção, que aconteceu comigo também, eu também recebi uma RFE, a minha tinha 7 páginas, se eu não me engano, mas era assim, não citava nada específico, nada. Não, sim, exatamente isso. Então, assim, eu recebi isso, eu não sabia como que eu ia responder, né? Eu troquei ideia com algumas pessoas, Uhum. colegas que eu tenho, que acabei desenvolvendo. Eu acho que eu converso com mais gente do EB2NW do que É, os amigos que eu tinha mais próximos, né? provavelmente você conversou com nosso finado amigo Lameck, né? Não, nessa época o Lameck já tinha partido, Já já. tinha partido, tá bom. Já. Eu conversei com Flávia, conversei com Anderson. A gente tinha um Uhum. grupo, né? Só nós ali, Flávia, Anderson, tá ali, mais Aham. uma galerinha, a gente conversava. E todo mundo me dizendo, Evandro, responde só dizendo que eles não leram e deu, boa, É, né? manda mais do Não, mesmo. não, então, quer saber? O que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu já tinha encontrado, no meu segundo processo, eu mandei uma Expert Opinion Letter de um profissional bastante respeitado que eu conheço. Uhum. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, você joga o nome dele no Google, aparece tudo quanto é canto da minha Aham. área. E Aham. ele dá aula na Universidade de San Diego, Ok. mas ele não é doutor, só que ele é Aham. super conhecido na Sim. área, que é a É mesma referência, área. né? Referência.
Isso. E assim, eles também não leram essa carta, né? Não mencionaram nada, tudo mais, eu não sabia o que fazer. Então, o que que eu fiz? Eu pensei assim, poxa, para mim tá claro. O oficial não quer ouvir eu falando, ele não quer ler o que eu escrevi. Ele Uhum. não quer ver os artigos que eu mandei. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar alguém para fazer a defesa do meu pleito para mim, né? Uhum. Não assim que essa pessoa vai defender, mas que ela pelo menos assine essa carta. Aham. Então, é, é bastante específico, tá? Eu encontrei uma de mestrado Pesquisa. é o quê? Uma mestre, né? Não, não, de mestrado não é dissertação, né? Não, é Ah, dissertação. entendi. A tese, uma tese de mestrado. Tese. É. Aham. Encontrei uma tese de mestrado que falava especificamente sobre o programa de consultoria que eu ajudei a desenvolver e que eu estava propondo para os Estados Unidos. Ok. E lá tinha uns dados bastante legais. Dizia assim, ó, empresas que receberam esse tipo de consultoria, aí eles buscaram dados do governo, do CAGED, não sei das quantas, Aham. tudo Aham. quanto é número oficial, Aham. é, que demonstrava que empresa que recebeu esse tipo de consultoria, elas passaram a contratar 20% mais do que as que não receberam. Então, opa, Uhum. quem recebe gera emprego, Dá né? Então, emprego, temos um dado exatamente. legal. Outro dado legal, os gerentes dessas empresas, como eles acabam sendo capacitados no meio do caminho, eles passaram a ganhar de 7 a 10% mais do que os gerentes das outras empresas. Então, Impacto no opa, PIB, né? aumentou renda. É. Aumentou renda de uma mão de obra mais qualificada. Aham. Essas empresas, elas exportaram mais. Então, assim, a tese estava perfeita. Só Uhum. que, eu acho que não é tese, eu acho que é dissertação. Tese eu acho que é de doutorado. Eu sempre me confundo, mas não tem problema. Tá bom. É, então, eu acho que. Então, isso estava legal. Só que o cara que é mestrando, ele não tem um Aham. currículo muito bom ainda. É, ele Então, só eu tem fui o olhar. bacharel ali, né? Então, eu fui olhar O orientador do quem cara. quem foi o orientador dele. Aí Aham. eu achei um cara. Para ser bem sincero, eu não sei até hoje se ele é brasileiro ou alemão, tá? Porque o nome dele é alemão. Aham. Ele graduou, fez mestrado e doutorado na Alemanha e está Aham. dando aula aqui no Brasil. E o pós-doc dele foi aqui no Brasil. Ok. Toda a comunicação que eu fiz com ele foi em português, Portu- né? Legal, ele Aham. tem um currículo Lattes lá Aham. muito bom, É, o cara que chegou no doutorado, o currículo dele tem milhas de tamanho, né? eu acho que tinha 80 páginas do currículo dele, o Lattes dele, Aham. mais ou menos. Aham. E aí tinha que eu falo que tinha um plus a mais, né? Lá no, Aham. Um vamos dar plus um a plus mais nas notinhas. adicional, né? Como É, falava é, no meu tempo de bem isso mesmo. consultoria. No Lattes dele, lá tem um campo que diz assim, que era alguma coisa sobre solicitações ou opiniões técnicas que ele deu, e tinha mais de 50. Opa. O pessoal procurava ele para pedir a opinião dele sobre determinados tempos, Aham. sobre determinados assuntos. Só que Aham. ele não é da minha área, eu sou engenheiro de produção e ele é economista. Só que ele é um Ok. PhD de economia que tem condições de avaliar os ganhos expandidos do meu programa. E economia está em negócios independente da área, né? Né? Então eu mandei um e-mail para ele, escrevi o e-mail, eu li o trabalho, eu Aham. entendi, eu peguei os pontos principais, aí eu mandei um Aham. e-mail para ele, perguntando se ele me ajudaria, né? Expliquei tudo do que se tratava, o que precisava, e eu me coloquei à disposição, né? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Claro, claro. Eu já estava conseguindo uma Expert Opinion Letter de graça, né? E ele disse Aham. ok, né? Eu me coloquei no lugar dele e disse: Olha, eu entendo que você deva ser uma pessoa muito ocupada, né? Eu me Uhum. disponho a escrever um draft dessa carta, fazer um Uhum. rascunho. Eu te entrego isso, né? Porque tem o formato para seguir e tudo Claro, mais, e claro. te entrego toda a documentação que eu tenho. Aí você avalia se você tiver de acordo, quiser mudar alguma coisa, alterar. E ele fez Uhum. Uhum. alterações na carta, inclusive, e assina. E ele, ok, disse ok. Me demorou um tempão para entregar, eu desesperado, porque o prazo da RF estava É. E naquela correndo. época ainda era 180 dias naquela época, né? Né? Não, já Já estavam tinha chegando. voltado para 90, porque na época da pandemia eles passaram para 180 dias. A minha FF foi 180 dias. Uhum. A minha primeira pegou isso também, a segunda não. Tá. E aí
a gente escreveu junto, né? Coautoramos uma carta de 7 Aham, páginas, aham, fazendo a defesa com força dos 3 prongs nessa carta, ok. né? E, inclusive, ele fez as projeções lá, olha, a empresa que o Evandro está propondo vai atender 110 empresas por ano, né? De Aham, acordo com a pesquisa que eu fiz, que está comprovada aqui, publicada em tudo quanto é canto, em journal aham. e tudo mais, cada uma vai contratar 13 pessoas a mais nesse período, então dá tantos mil empregos por Você ano, daria projetou tudinho lá, né? mil e pouco, né? O framework que o Evandro está propondo prevê alcançar tantos mil consultores num espaço de tempo tal, isso vai gerar tantos mil empregos por ano, né? Então, Aham, e tinha tudo isso na carta, tá? ok. Aí a gente, beleza, fechamos isso. Eu escrevi a resposta, e a minha resposta eu brinquei, eu tentei dar um tapa de luva no oficial de imigração, né? Uhum, Eu uhum, comecei a minha carta dizendo: olha, você não me deu isso, isso, isso aqui você me deu, eu vou seguir com isso aqui, eu vou inserir evidências novas. No entanto, você escreveu uma RFE para mim sem detalhar os problemas, e eu vou uhum, sim reapresentar as evidências que eu já mandei. uhum. E de acordo É. com tal ponto no manual, não sei o que, diz que não precisa mandar as evidências de novo. Como Uhum, eu organizei as minhas coisas aqui, eu monto processos e tudo mais, é, como é que eu posso dizer, né? Tipo assim, na minha petição, se você me perguntar o que tem, em que página está o teu diploma? Eu digo, ó, tá na página Ah, então, 253. você conhecia de cabo a rabo lá onde estava tudo na sua petição. Não, eu tenho tudo isso em índice. Eu Aham, aham, bolei um esquema aqui que eu consigo, uso ok, umas planilhas de Excel, umas coisas aqui que eu consigo gerar tudo, índice e tudo mais. tá bom. Então, na minha resposta, eu fui dizendo, olha, ó, de acordo com a evidência tal, que está na original submission, page tal, de tal página até tal página, tá aí, Uhum, é aquilo ali, né? Então eu reapresentei tudo, mandei para lá e fui um dos agraciados aí a ter uma resposta em 12 dias. E em ok. 12 dias veio a aprovação do Tem processo. aprovação. É, É. muito bom, cara. É, e aí, aí sai um piano das costas, né? Você vê aquele negócio É, que, como você falou, você começou até a se questionar, porque você já estava até. Você tinha até virado referência para a construção de processos. Pessoas te procuravam, você estava ajudando pessoas, né? Aí você começa a se questionar: poxa, mas será que eu estou ajudando pessoas e essas petições deles estão sendo aprovadas e a minha está nesse cenário, né? Isso aí, pessoal, é o que a falta de uniformidade da avaliação entre os oficiais causa na gente, né? Então a gente vê processos muito bem feitos não sendo aprovados e processos que a gente acha que não tinha muito espaço para melhorar, né? Sendo aprovados, né? Então essa falta de uniformidade adicionado ao cenário de que é decisão soberana deles, né? Eles até te mandam no DENAI lá uma carta explicando por que eles negaram. Mas, às vezes, as razões pelas quais eles negaram claramente estão explicadas lá no processo, né? Então, isso gera um sentimento de impotência, porque o que é que eu faço? Não tem o que eu fazer, né? Vou ter que aplicar de novo foi o que o Evandro fez, né? exatamente isso, né? Na primeira aplicação, beleza, né? Tranquilo, Uhum, fui negado, vou fazer de novo. aham, O que eu falo para todo mundo, eu coloco tudo isso na conta do aprendizado, né? Eu não falei como que eu tomei a decisão de fazer o processo sozinho, né? uhum, Mas eu fiz consulta com o advogado, sim, eu entendi mais ou menos como seria a questão de valores. Isso não ser, era salgado, mas não era um impeditivo para mim, eu teria condições de fazer. uhum. Mas eu entendi que, poxa, tá, legal, eu vou ter que montar uma proposta de valor lá para eles. Eu vou ter que escrever tudo, o advogado não vai saber É. escrever esse negócio para mim. Não, Então eu vou assim, ter que gastar 20, 25 mil dólares para eu trabalhar pro cara, né? Então uhum, eu vou fazer sozinho.
E quando eu Uhum. recebi a negativa, eu entendi que, olha, a negativa entrou para a conta do aprendizado, né? Então, eu usei Exatamente. esse tempo, Exatamente. não gastei, se comparar com o que eu pagaria para um escritório, não gastei quase nada, né? O meu primeiro processo foi R$ 5.000, o valor total que eu gastei. Aham. Aham. Com os dois processos juntos, deu R$ 11.000. Então, Entendi. A foi diferença é super muito tranquilo. grande, né? A diferença é muito grande. Sim, sim, é muito grande mesmo. Mas assim, o primeiro foi tranquilo, eu coloquei na conta do aprendizado. Mas uma vez Aham. que eu entendi que eu tinha aprendido e recebi uma segunda RFE, aí eu comecei a ficar, eu fiquei mal, assim, É, nesse segundo. você fica Tanto que eu mesmo. disse, né? Eu não contei para minha esposa. E Uhum. quando ela me perguntou, ela veio, Evandro, como é que tá o processo lá? Como é que tá andando? Eu disse, tem uma RFE. E eu tô respondendo, tipo, na semana que eu ia mandar, sabe? Aham, aham. Eu fiz tudo quietinho, na surdina. Aí, coitada, talvez ela nem tenha ideia do que é uma RFE, do que representava e o impacto que causou em você, né? O homem é muito assim, né? Recebe a cacetada e não compartilha muito, tenta poupar o núcleo familiar ali. Foi isso. Levei uma paulada, baixei a cabeça e vamos lá, que É, tem que aham. terminar esse negócio. Legal, legal. E agora, vamos lá. Então você teve o seu processo aprovado, né? Qual que é o seu priority date? Minha PD é 23 de setembro de 23. Então Ok? hoje eu estou current, Hoje né? hoje você está. Já recebeu o Welcome Letter? Já Já recebi, já estou na recebeu. fila. Minha DQ, né? Para quem não chegou nesse ponto ainda, depois que você vai para o NVC, você recebe Uhum, uma invoice para fazer o pagamento das taxas, né? Das pessoas uhum, que vão ser adicionadas no processo e da sua também. uhum. Preenche o DS 260 e aí sim tem que mandar a documentação civil lá. Tá, gente. Vocês estão preparando documentação civil para mandar no processo agora? Esquece, tá? Não precisa nada É, disso, não tá? perde tempo com isso, não. Perder tempo. Eu Não, trabalho e com nem precisa adicionar documentação de todos os Não, familiares no I-140, não. Não tem essa necessidade. A gente volta e meia, porque assim, o WhatsApp ela tem essa recorrência de discussão de temas, né? Então, uma vez por semana, a gente discute coisas, por exemplo, e se eu for com F1 e depois aplicar o EB2 lá? É difícil? É fácil? Aí tem lá. Eu até guardei um áudio de 5 minutos que eu explico isso, que às vezes eu mando no grupo lá, porque a história é mais ou menos a mesma. Ah, precisa ter Expert Opinion Letter ou não precisa ter Expert Opinion Letter? O que é mais fácil, Professional Plan ou Business Plan? Né? Aquelas perguntas recorrentes. E essa às vezes pega até briga, né? Porque aí o pessoal diz, não, mas tem que mandar o passaporte de todos os membros da família e certidão e inteiro teor e não sei o quê. Cara, nessa primeira fase não precisa mandar nada disso. Eles vão te pedir isso na segunda fase, depois que você for aprovado. Então, um problema de cada vez, né? não, sim, exatamente, né? Então, voltando lá, né, eu recebi Tá? as invoices, fiz o pagamento, preenchimento. Aí sim você manda a documentação civil de todo mundo, né? Para quem vai fazer entrevista consular aqui no Brasil, manda tudo em português mesmo, não precisa traduzir nada. Eu escrevi até Aí. uma pequena cover letter para o NVC dizendo: olha, como o meu processo vai ser processado no Brasil, estou Uhum. mandando tudo em português e tá tudo aprovado sem problema nenhum. Ok. Eu já vi escritório segurar para enviar a documentação por NVC cerca de 3 meses porque faltava uma tradução de uma certidão, tá? Que É, não exatamente. precisa, tá? Aham, Não aham. precisa. Então, É. assim, depois disso você recebe uma carta dizendo que documentalmente você está tudo ok, aguardando só a entrevista, Aí né? E tem a essa data do é DQ lá, que aí é isso. baseado nessa data que você está na fila da entrevista, né? Isso, aí a minha data é 2 de julho de 2024, né? Então, tem um Tá. grupão de WhatsApp aí dos aprovados, né? Tem um Uhum, dashboard lá com a colocação de todo mundo, com as datas de todo uhum. mundo, então dá para ter uma ideia da sua posição na fila, né? Hoje eu estou na posição de 190 aguardando entrevista. Então, o Entendi. que que Entendi. acontece? Teve meses aí no início desse ano, ficou parado um tempão, tá? Mudou o governo, mudou o ano fiscal, ficou parado um tempão. Aham. Teve meses agora em 2025 que eles chamaram 120 pessoas do grupo.
para fazer a entrevista. E o VB E mês andou passado, bastante também, ainda tem isso. Entrou mais gente nessa fila, né? sim, sim. E mês passado chamaram 16 só. Então, Olha também não é só. Aham, constante. aham. Se essa entrevista acontecer até o final do ano, eu tô feliz. Vai ver a Copa aqui, vai assistir a Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se Legal, dá certo, né? legal, legal. É, bom, então legal. Então você está esperando agora a entrevista, né, para marcar, e você vai ter que ir em algum lugar fazer os exames médicos, fazer a entrevista lá e tudo mais. Legal. Então, muito boa, muito legal a sua jornada, Evandro. As informações que você compartilhou aqui com a gente muito boas. Se o pessoal quiser começar a colocar perguntas aí no chat para fazer aqui pro Evandro, né? Seria legal, né? Alguém perguntou aqui sobre qual era a sua área, eu falei que era engenheiro de produção, né? O Davi falou assim, ó, bela resiliência do Evandro, né? Aqui no chat, elogiando aí, porque assim, Ah, é muita resiliência, pessoal, e assim, não acaba depois que você passa da primeira fase, passa da segunda fase, você tem que guardar, você tem que. Resiliência, ela é uma musculatura que você exercita diante da sua carreira, que serve para processo, para a vida profissional, para qualquer coisa, tá? E quando você chegar aqui, você vai precisar também, porque aí é uma coisa que você vai enfrentar e junto com a sua família vai ser desafio para todo mundo, né? Para você, para sua esposa, para os seus filhos. Você tem filhos, Evandro? tenho três. Três? Qual que é a idade deles? 8, 13 e 16. Ah, oito, três. Então, assim, você vai ter diferentes desafios de acordo com a idade. O de 16 aqui já vai chegar quase indo para a faculdade, né? Provavelmente. Então vai ser bastante. E você tem que construir um lar, você tem que mobiliar essa casa ou esse apartamento, comprar carro, colocar a criança em escola, entender sistema médico, arrumar um emprego, né? Ou Uhum. iniciar a sua jornada para empreender, né? Se você criou um business plan, você vai colocar esforço para poder executar o business plan, né? Então tem todo esse processo aí, né? E aí a Vanessa colocou aqui, ó, muito bom ver essa história para mantermos a esperança. Parabéns, Evandro, pela resiliência. Por favor, passa o canal do YouTube dele. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui como que acha o seu canal lá, Evandro? O canal é bem facinho de achar, tá? Aham. Procura lá por Evandro Marques GC. Tudo junto, tá? Então, Evandro Marques GC. GC de isso. Green Card, cara. Do Exatamente, para zero ao poder. Green Card. Tá aqui, eu vou pôr o link aqui no chat, tá? E depois eu vou pôr lá no coisa. Tem bastante conteúdo, o conteúdo do Evandro é muito bom. E pelo que ele me falou, ele vai soltar aí mais conteúdo aí para ajudar todo mundo, né? No sentido de construir. Ele também é coautor daqueles cursos lá, daquele curso que a Flávia A Tali, a Thali criaram. Você também tem uma parte lá, não é? eu gravei um módulo sobre organização da Da petição. petição. Entendi, De entendi. organização, né? É. Então, assim, né, tentando responder as perguntas que apareceram, né? Uma das primeiras é sobre a minha área, né? Uhum. Eu sou engenheiro de produção. Dentro da engenharia de produção, eu trabalho com excelência operacional e trabalho com a metodologia que é meio que moda aí, que é Aham. manufatura enxuta, ou Lean Ok. Manufacturing, né? Aham, aham. Com isso, eu trabalho com consultoria. Tá? Eu sou consultor Ok. há cerca de 10 anos e meio nessa Uhum. área. Já Uhum. trabalhei em algumas empresas multinacionais, né? Avaliando o meu perfil, eu entendi que, de acordo com o que eu faço, seria interessante propor essa consultoria com essa metodologia bem desenhada, tá? Uhum. Uhum. É, no meu canal, eu comecei a gravar os vídeos sem pretensão nenhuma, tá? Às Uhum. vezes aparece, eu descobri que eu já tenho até hater já. Botaram Ah, lá, ele sim, tá isso colocando aí isso aí sempre porque ele tem, tá velho. vendendo curso. Não, gente, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu tinha assim em mente, olha,
eu passei algum perrengue fazendo aqui o processo, né? Eu sei que existem informações atualizadas, a forma de julgamento dos oficiais está um pouquinho diferente. Eu acho que eu deveria mostrar esse meu perrengue. Então, no meu Uhum, canal, eu abro a minha petição inteira, sem uhum, filtro nenhum, tá? uhum, Eu vou mostrando como é que eu construí a estratégia, como é que eu avaliei o meu perfil profissional, das três, quatro coisas que eu poderia propor, qual que seria mais relevante. Então, eu mostrei como que eu fiz isso, tá? uhum, Como que eu uhum, identifiquei quem que poderia me recomendar. Então, eu fui contando a história do meu processo e dividi isso em playlists. aham, Primeira playlist é da Original Submission. A aham, segunda playlist é respondendo a RFE da FE, primeira. A terceira playlist é entendendo a negativa e montando a estratégia do refile. A aham. quarta playlist é respondendo a Deixa eu ver. RFE. Não, não é respondendo a Deixa eu ver. A RFE. quarta Ah, mas é petição inicial, aí tem a respondendo RFE, aí tem negativa e reaplicando a petição. É isso. Aí depois vai para BDV Solutions aqui, é outra coisa. aparece BDV Solutions aí. Ah, é o que aparece aqui, viu? Tá, mas eu acho que o vídeo tá oculto. Não, não deve ter vídeo. É, entrou o áudio aí, foi mal. Mas Depois você vê beleza. lá. Então, Depois você se, vê, se mas tem tá, três, tem quatro playlists lá. se tá aparecendo a BDV é porque eu não eu fiz Não, algum removeu, manuseio né? na Não, tudo bem, configuração. não tem Mas problema. assim, de qualquer forma, não tem problema nenhum, tá? Uhum. É, a última playlist ela tá gravada, só que eu tô segurando ela para soltar, que é a que eu mostro como que eu consegui a expert. Não, eu tenho uma que eu mostro como que eu consegui a Expert Opinion Letter. Uhum. Como que eu fiz a resposta dessa RFE. Eu acho Da, que da tem no segunda RFE, da segunda deve isso, ser da segunda RFE. e Ah. isso, eu acho que tem 5 vídeos para soltar ainda, eles já estão Aham, gravados. Eu só não soltei ainda porque aí sim, agora sim, eu oficializei algo que eu vou aham, colocar com o meu nome para frente e eu ok, vou usar os para movimentar isso, tá? entendi, É, entendi. então, tá lá. Não soltei ainda. Eles já estão lá no Tá, YouTube, mas estão tudo oculto. Daqui a pouco eu solto. ok, ok. Então fiquem atentos, é só se inscrever no canal, que quando ele liberar, você vai ser notificado dos novos vídeos que o Evandro vai colocar lá, né? Vamos ver Logo eu aqui, ó. solto. Eu acho que mais 2 semanas aí eu solto. Mais 2 semanas só? Beleza, beleza. Né? Então vamos lá, tem aqui, ó, a Andressa aqui, ó. Estou aplicando para o meu esposo por habilidades excepcionais no ramo do óleo e gás. Na sua visão, seria mais difícil do que por advanced degree? Qual a sua opinião? Então, Andressa, aqui é elegibilidade. Se o seu marido tem um bacharelado e mais 5 anos de experiência pós o bacharelado, ou algo mais que isso, por exemplo, um mestrado, um doutorado, ele é elegível a Advanced Degree. Se ele não tem isso, sobra o Exceptional Ability, tá? Então, só clareando essa visão aí. Se você for olhar lá no manual e ler lá cada um, você vai conseguir entender melhor, tá? O que eu falo para todo mundo é que assim, o Advanced Degree ele é mais objetivo, né? Você Uhum. vai olhar. A coisa que você tem que olhar, primeiro, se tem o bacharelado, então tem que verificar se o seu bacharelado ele é considerado um bacharelado nos Estados Unidos. Tem isso Tem também. bacharelado, por exemplo, da área de ciências aeronáuticas no Brasil que não tem 4 anos. Isso não é considerado pela Hum, USES como bacharelado. olha só. Primeira coisa, verificar se você tem um bacharelado e E ele é você só consegue descobrir isso bacharelado. depois que você submete o evaluation, né? Porque não tem como você fazer essa pesquisa por conta própria, digamos assim. Até tem, via de regra, tem que ter mais que 4 anos. Eu Ok. já vi, eu já Aham. vi, eu já vi avaliação acadêmica dizendo que bacharelado em ciências aeronáuticas com menos de 4 anos é considerado bacharelado. Aí vem uma RFE dizendo que, olha, por mais que a empresa tenha dito que tem menos de 4 anos, a gente não considera, né? Ainda tem Então, isso hoje, tem. o Educational Evaluation, porque assim, às vezes tem aplicante que pega briga com a empresa de evaluation. Porque, não, mas eu fiz um tecnólogo, mas é um tecnólogo de 4 anos, sei lá, alguma coisa assim meio diferente, e aí ele acha que isso vai levar ele para um bacharelado, tá?
Então, assim, pessoal, muito cuidado com o resultado do evaluation, porque a USIS ela faz um double check nisso. Aquele documento que a empresa gera, ela não é lei, é uma referência, mas a USIS checa aquilo lá, tá? Uhum. Tanto que Então, não. então assim, Ah. Não, só não, para só, falar. só para. Lembra antigamente que o pessoal, 3 anos de experiência dá um ano de vida acadêmica, que somando aí me leva do tecnólogo para o bacharel. Lembra que antigamente colava esse negócio? Hoje em Ah, dia se não cola fazia de tudo. mais. Hoje não. Hoje em dia Não. não cola mais. Isso aí era uma regra do H1B, que lá no H1B tem essa regra, de fato. Cada 3 anos de experiência profissional é um ano acadêmico. E aí, se você tiver 4, 5 anos acadêmicos gerados dessa forma, você qualifica lá, mas para o EB2 isso não funciona mais, entendeu? Antigamente colava. Então assim, só para complementar, né? Se a opção de vocês for por Advanced Degree, ele é um pouco mais objetivo que o Exceptional Abilities, né? Uhum, Claro, tem que conversar a formação com a uhum. Com, experiência, en- com a com proposta de Endeavor. valor do pleito, É, né? Os exatamente. três têm que conversar, senão não passa, Exatamente. tá? Já, Beleza. já, já por Exceptional Ability tem que entender que fala lá, tem que cumprir um critério, aí fala lá, um critério, ser associado a não sei o quê. Gente, no passado eu fiz isso na minha primeira petição. Eu achava que eu tenho que me associar aqui à ABE, porque é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Aham, Não precisava, tá? E mesmo se eu tivesse tentado por Exceptional Ability, não ia passar, porque para eu me associar é só eu entrar no site, me associar e pagar o boleto. Eu não fui convidado, isso não conversa com uma habilidade excepcional que eu tenha, isso não é validação de habilidade excepcional. Então, até assim, uma coisa que acontece muito para piloto, né? Você pega uhum, assim, o cara é piloto de linha aérea, né? Tem que ter as horas lá de curso. Piloto de linha aérea, não sei se todo mundo sabe, mas não é obrigatório ter formação superior, né? uhum. Então você pega aí um avião da Gol, da Latam e não precisa necessariamente ter a formação superior. Muitos têm, né? Sim, sim. Para ser piloto tem que estudar pra caramba, tem que fazer um monte É. de curso, uma porrada de coisa, Aham, mas a grande maioria aplica por exceptional ability. Aí você pega lá, eu tenho um piloto que pousa, eu acho, não sei se é o Galeão ou Santos Dumont, tem um aeroporto que precisa de uma licença especial para você pousar lá, não é aham, qualquer piloto que pode pousar lá. aham. Então, essa é uma evidência de que ele tem uma licença que demonstra a habilidade excepcional dele. Que para Ele é ele mais do que a exercer a maioria. profissão. Isso, Exatamente, isso. exatamente. Então, assim, se E- está indo por Exceptional Ability, tem que fazer uma leitura muito boa do que É, está no manual e como que você consegue comprovar pelo menos três dos seis, é. sete Por tópicos exemplo, ali. para a área de TI, a nossa profissão ela não é regulamentada. Você não tem uma licença para exercer a sua profissão de TI. Então é um item que, infelizmente, você não consegue contemplar, tá? Então vamos Uhum. lá, tem o Mariano aqui, ó. Boa noite, caro Evandro e Ayrton. Na petição, coloca-se a esposa e enteados, ou vai depois na possível aprovação. No I-140, você pode até pôr o nome lá da sua esposa, dos seus filhos. Enteado aí é uma questão que eu não domino, não conheço bem. Mas é só isso. Você não precisa mandar já certidão de nascimento, certidão de casamento, antecedentes criminais, esse tipo de coisa, isso aí não precisa, tá? E se você fizer o I-140 e colocar só o seu nome, também não é problema. Porque quando você for aprovado, na segunda fase, você pode adicionar o restante da família, né? Tem gente que, depois que paga a DS 260, que vai ter a entrevista agendada, nesse meio período, nasceu uma criança, você pode adicionar lá no dia da entrevista, né? Então tem todo esse processo. Aí, Andressa, estou um pouco travada na covelera. Todo mundo trava na covelera, moça. Quais suas dicas também sobre os prongs? E tem que ter um vídeo só falando sobre os prongs, né? Com certeza no canal do Evandro tem. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo sobre o que é o EB2NW, tá? Então consome esse conteúdo, né? E depois pergunta nos grupos de WhatsApp, faz as suas dúvidas, tá? Conversa com inteligência artificial, com uma ferramenta sensacional para te ajudar em pesquisas e esse tipo de coisa, tá?
eu diria que nesse ponto, uma coisa que você pode fazer, né, assim, né, tem muita gente que veio falar comigo dizendo, olha, eu vou aplicar, já estou escrevendo a minha cover letter. Tá, tu Uhum. começou quando? Ah, eu comecei agora. Ah, Uhum. esquece. Cover letter vai ser a penúltima coisa que você vai fazer, tá? Porque a última coisa é os formulários. Você tem que pegar a versão mais Mais recente. recente, é. Então, então a primeira coisa é assim, né? Pensou no seu processo, pensou na proposta de valor, o que que você vai entregar de valor para os Estados Unidos? Ah, eu vou entregar isso aqui. Então, beleza. Desenha como que você vai entregar esse valor. Uhum. Esse como que você vai entregar vai ser o seu endeavor, né? Uhum. Vai ser com business plan, professional plan, se vai ser uma carta de intenção com uma expert opinion letter junto, pensa na melhor forma que vai fazer. Depois que você tem claro o que você vai fazer e como você vai fazer, vai ser mais fácil de escrever a cover letter. Sem dúvida. Normalmente, o pessoal empaca na cover letter porque não tem bem claro o que quer entregar no seu processo. Tem muita Exatamente. gente até hoje que acredita que o EB2NW é juntar documento e dizer, É. olha que Preencher legal, eu sou um formulário. profissional, eu sou um profissional com qualificação nisso, naquilo, eu vou trabalhar na minha área. E Olha, tá faltando gente aí, né? é, Só é, falta ah, completar isso na cartinha, né? exatamente isso. Aí eles vão devolver. Cadê o teu endeavor? Não É, tem. exatamente. Então, Vamos lá. pensa nisso que sai mais de uma forma mais natural. Legal. Boa dica, boa dica. Davi, Ayrton Evandro, quais os principais profissionais e segmentos que o governo americano busca nos próximos anos? Sou da área de cloud e data protection. Cara, isso é um tema que a gente acabou de falar aqui. Isso é um negócio que a gente chama de shortage, ou seja, falta de profissionais qualificados nos Estados Unidos. Isso existe em todas as áreas. Para umas mais, para outras menos. Isso não é argumento para o EB2NW, né? Eu até acho que tem alguns oficiais que, quando eles leem isso numa petição, principalmente no Prong 1 ou no Prong 2, eles dão uma risadinha e já mandam o template da RFE para você, porque ele diz que já vai te negar, entendeu? Então, shortage é um negócio que você pode rapidamente citar lá no Prong 3. Meu, um parágrafo e pronto. Não baseia a tua petição em nada relacionado à falta de profissionais, né? Isso é muito culpa de alguns tipos de conteúdo que a gente vê no YouTube, no Instagram, até no TikTok, que fala assim: olha, estou precisando de engenheiros, olha, vai faltar piloto, vão aposentar não sei quantos mil pilotos aqui no estado. Isso não é motivo para te aprovarem no EB2NW. Existem outros vistos para resolver isso. E esses outros dependem de sponsor. O EB2NW você não precisa de sponsor. Essa questão do shortage, ela só pode ser explorada, né, no meu ponto de vista, ela só Uhum, pode ser uhum, explorada se você identificar, existe um problema, vai faltar não sei quantos pilotos, vai ter colapso na aviação civil ou internacional dentro dos Estados Unidos. Beleza. aham, É um baita de um problema. uhum, Você se colocar como um profissional para trabalhar nessa área não é um endeavor. Você não vai conseguir esse visto fazendo isso. uhum. Agora, se o seu endeavor, né, pode inserir ali uma forma que você vai ajudar a desenvolver mais, você vai treinar pessoas, não sei o Capacitar quê. pessoas. Isso, então você sai do seu individual, eu vou ser um piloto, para algo que é assim, olha, o que eu vou fazer, o que eu estou propondo, porque eu não faço a mínima ideia do que vai ser, Aham. pode aumentar em numa taxa XYZ a quantidade de pilotos dentro habilitados dentro do Disponíveis país. no Aí, mercado, né? isso, Capacitados. aí o shortage passa a. Você pode Então, explorar ele dessa forma, tá? e aí você fala, né? Não com foco na falta, mas no foco de aumentar a quantidade de profissionais. Isso, exatamente, né? Assim, quanto à área, qualquer área passa, tá? Eu já É. vi de tudo, tá? Uhum. Dentro dos grupos lá, já passou churrasqueiro, já passou confeiteira com receita de cupcake, já Aham. passou atriz asiática, já, Aham. eu já vi de tudo, Design cara. de Eu, relógio, luthier, luthier, tinha um no luthier, grupo lá, aí, muito legal. Jenkins, aprende essa. Quando a gente fala duas pessoas a mesma coisa, ao mesmo tempo aqui nos Estados Unidos, você fala Jenkins, tá? As minhas filhas falam esse negócio aí. Então, luthier, que é quem constrói instrumentos musicais, aí você começa a pensar, meu,
Qual é o negócio que esse cara vai resolver aqui nos Estados Unidos? Meu, mérito dele. Ele desenvolveu isso e foi aprovado, tá? Mas beleza, vamos lá. Ícaro, muito bom Ah, o aí, Ícaro tá aí. Evandro. Oi? O Ícaro tá aí. O Ícaro tá aí, Ícaro Machado Bandeira. Muito bom aí, Evandro. Fiz minhas traduções com o Evandro e recomendo muito. Falando nisso, segunda-feira eu vou enviar outro documento. Ih, já vai mandar trabalho pro Evandro. O Evandro resolve. Não tem problema não, tá? Beleza. Acabamos com as perguntas aqui, né? E aí eu sempre tento terminar aqui as lives, principalmente em pessoas que estão no teu cenário, onde você ainda não chegou aqui, com algumas perguntas, que são o seguinte. Primeiro, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar, você e sua família chegarem aqui nos Estados Unidos? O que é que vocês, se vocês já se sentaram para planejar alguma coisa, se tem alguma ideia, compartilha com a gente, se você quiser, obviamente, né? Não, então, eu posso falar assim, tá? Aham, Tem gente que me chama de louco aí, mas eu tô com um negócio muito tranquilo, tá? Eu tô aham, tocando a minha vida aqui no Brasil como se eu aham. não fosse para os Estados Unidos, Ok, tá? ok. Tô construindo isso como se fosse um plano B ou uma Uhum. possibilidade, tô fazendo isso, tá? Porque isso ajuda a gente com ansiedade, né? Saúde Dentro mental, né, dos cara? grupos, isso, dentro dos grupos, você vê muita gente desesperada e falando que já apelaram para os tarja preta, e assim, aqui Aham, em casa é tudo muito tranquilo, tá? uhum. Então, assim, eu acredito que dando tudo certo, muito provavelmente eu vou tentar conseguir, ou pelo menos direcionar algo para eu poder trabalhar a partir daqui, né? Eu tenho contatos dentro dos Estados Unidos, então Uhum, eu acho que a uhum. primeira coisa seria procurar um emprego. Chegar empregado aqui é uma maravilha, cara. É o melhor dos mundos. Porque assim, se pegar o pouco patrimônio que eu tenho e converter para dólar, vai me manter aí por Uhum, pouquíssimo tempo. Não vou nem uhum, falar quanto uhum, tempo, para ter uma uhum. ideia. É, Então eu acredito que a primeira coisa seria isso e gente, colocar as coisas para rodar, casa, escola para as crianças, esse tipo de coisa, né? Eu a não, chegada é um desafio. Inclusive a Marília Riso, ela tem um canal, chama Mar Help, né? É um canal até novo, mas o conteúdo dela é muito sensacional. E ela tem uns vídeos sobre chegada e esse tipo de coisa. Quem puder consultar depois, eu vou pôr o link aqui dela na descrição do vídeo aqui. Agora, a é, segunda pergunta. Você queria falar mais alguma coisa? não, eu só ia comentar, uma das coisas que eu fiz de preparação, né, para dizer assim que, olha, estou fazendo alguma coisa, Aham, aham. tem uma pessoa que eu sigo, que é o Renato Hideki, ele Ah, é sim, brasileiro, muito bom o está há conteúdo dele. 10 anos Muito aí bom. nos Estados Unidos. Ele Aham, montou uma mentoria. Por aham, mais que ele tenha todo o conteúdo aberto, da mesma forma que eu deixei o meu todo aberto, ele aham. montou uma mentoria bem Monitoria. estruturada, bem mastigada, Aham. que ajuda nesse Ajuda processo de muito mudança para na não chegada, perder né? dinheiro, né? É. Então eu aproveitei, eu comprei a mentoria dele, eu sou mentorado dele, né? Ok, Não estou falando nada legal. nos grupos lá, tô esperando marcar Aham, entrevista, esse tipo de aham, coisa para avançar. Mas aham. foi a única coisa que eu diria de preparação que eu estou fazendo, tirando guardar dinheiro, né? Sim, eu sempre falo, pessoal, você protocolou seu processo, cara, vira as costas. Você vai fazer três coisas: melhorar o inglês, melhorar o currículo e guardar dinheiro. Essas três coisas, você sendo aprovado ou não, isso não vai te atrapalhar, só vai te ajudar. Então, cuida disso, que isso tira a ansiedade, controla a sua saúde mental. Muito cuidado com isso, viu, pessoal? Porque obter o visto de imigrante para você chegar aqui, cara, eu não tenho a dúvida, é um marco, uma vitória, é uma transformação para sua família e para as suas próximas gerações, né? Por exemplo, o Evandro ele tem três filhos, eles vão casar, vão fazer faculdade, vão ter, os netos do Evandro vão nascer aqui, a família dele vai continuar aqui ou não, né? Pode ser que eles imigrem para outro lugar também, né? A gente nunca sabe, enfim, mas assim, muitos desafios ainda virão, então você tem que ter atenção na sua saúde mental, senão vai ser muito difícil. E eu já vi, já presenciei, infelizmente, casamentos, famílias que se destroem
depois de chegar aqui, que era o tão esperado, o sonho tão esperado, o momento tão procurado por anos, né? Que esse processo faz a gente esperar por anos, né? E aí quando chega aqui, os desafios acabam machucando muito a família e as pessoas que estão envolvidas, né? Ah, beleza. Aí a última pergunta: o que é que você acha que você vai sentir mais falta daqui do Brasil quando você estiver morando, daí do Brasil quando você estiver morando aqui nos Estados Unidos? Muito provavelmente vai ser a comida. É. Eu acho que vai ser a comida, tá? Eu, Porque, assim, quando a gente estava estudando tudo isso, a gente levou em consideração várias coisas, né? Aí, aham. nesse caso, vem algo que para nós não é problema, nós dos impostos. É. Os impostos de renda nos Estados Unidos é um pouquinho salgado também, É, né? mas Vamos. aqui você paga mais imposto. A diferença é que o benefício volta, né? É, sim, sim, sim. É, uma característica minha e da minha família inteira, eu coloco nesse mesmo balaio aí a minha esposa e os meus filhos, nós somos Uhum. bastante reservados, né? Nós não Aham. temos o perfil expansivo que tem que estar em contato com gente o tempo inteiro, que tem que estar em festa, que tem que estar em Aham. confraternização, esse tipo de coisa. Vocês Nós já são somos. americanos, velho. A gente já tem mais ou menos esse perfil, né? Então eu Aham. acredito que isso não vai ser um problema para a gente nos Estados Uhum. Unidos, Uhum. né? E Sem o que mais dúvida. vai pegar provavelmente vai ser a comida mesmo, né? A comida. Mas aí a gente tem que avaliar o que a gente vai ter de opção. Tanto eu como a minha esposa, a gente Ah, cozinha bem, bem aham. mesmo. Ok. Então, Legal. não vamos ter problema assim, não tem mais o restaurante que eu gostava. Gente, chegou Vamos a época fazer, que eu né? mais engordei aqui em casa Aham. Na foi a pandemia. época que eu e a minha esposa, poxa, os filhos pequenos a gente não podia sair, né? Aham. Vamos pegar Aham. as comidas de boteco, vamos estudar a receita e vamos fazer em casa? Então a Aham. gente fazia tudo em casa, as Olha coisas. aí. Aqui é assim, cara, você tem todos os ingredientes. Alguns são mais difíceis, dependendo de onde você tá. Por exemplo, aqui eu moro em Dallas, né? A gente tem 3 mercados brasileiros. Todos são longe daqui de casa, porque aqui é muito gigante, é muito espalhado as coisas. Todos eu levo 50 minutos, 1 hora de carro para poder chegar. Que aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é muito chão para que você roda em 1 hora, mas os ingredientes você tem. E esse negócio da comida, cara, é assim, quando você vier no Brasil, quando eu venho no Brasil, eu tenho 2 objetivos, cara, que é rever a família, né? Tanto a minha família como a família da minha esposa, e comer até as paredes, né? E o resultado, né, para você medir o sucesso da sua viagem é quantos quilos você engordou. É mais ou menos assim que funciona o negócio, tá certo? Mas legal, Evandro, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Você pode se despedir do pessoal aí, dar as suas últimas palavras, recomendações. Você tem aí um tempo aí para você falar aí, o que você quiser. Não, legal, gente. Obrigado, Ayrton. Obrigado de novo pela oportunidade desse bate-papo aqui. Eu Uhum. espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com o pessoal que está estudando o processo, está querendo montar o seu, né? Para que todo mundo entenda que não é uma petição impossível, mas ela não é tão simples assim como alguns vendem, né? E tem Uhum. muita gente Uhum. vendendo esse processo como fácil, tá? Aprovação Quem gosta de garantida, né? quem gosta de conta, em 2024, a taxa de negativa do B2NW foi de 53% para brasileiros, tá? Vai todo mundo e olha, faz mágica com os números lá, mas o pessoal É. tá faltando um pouquinho de Todos os estatística e escritórios é 99% para cima, né, de aprovação. mas aí você vê que a conta não bate, não É. bate, né? Porque Se aí você você entra tiver nos grupos e conhecer vê um pouquinho que de matemática, você entende facilmente. se você pega lá, o escritório fala que aplicou tantos mil vistos, você divide por 0,99 e já vai ver que vai dar, poxa, eles deveriam ter. O Tcharam! número não bate. O número nunca bate, nunca bate. Então, assim, só que o processo ele não é impossível, né? Então, baseie-se no que está escrito no manual, né? Procure pegar informações mais frescas sobre o que está acontecendo, né?
Se tiver condições, Tá bem. consiga RFEs negativas, né, para poder ler e entender. A forma com que os oficiais conversam com a gente é pelas RFEs e pelas negativas, tá? Essa é a forma que eles conversam. Então Uhum. tem que ler o que ele escreveu lá, interpretar para poder refletir isso na sua petição e não ter problema, né? Uhum. Uhum. Eu venho fazendo um movimento nos últimos meses, eu estou trabalhando aí pra caramba nisso, eu estou construindo uma mentoria híbrida Ok. para EB2W, tá? Uhum. A ideia é conteúdo denso e de qualidade na plataforma Hotmart, né? Com Ok. todos os pontos, passo a passo e tudo mais, né? Uhum. Cursos que vão entrar ali junto, como construir um business plan, como construir um professional plan, como fazer as suas próprias traduções, né? Ó, não Muito quero legal. contratar para fazer, né? Então isso tudo vai entrar lá como bônus e tudo mais. E eu ainda não defini a quantidade de horas, mas eu vou definir uma quantidade de horas para mentorias coletivas e individuais, né? Ok. Então, Uhum. ainda estou trabalhando precificação, esse tipo de coisa. Tem que Sim. ser algo justo e, Uhum. e, É e, e alcançável, né? direto. Então, isso vai aparecer lá no tanto no meu canal, né, quanto no meu Instagram, que por enquanto é Uhum. o Instagram familiar, eu postei uns 5, 6 reels lá até agora. Estou Tá fazendo bom. teste, né? Eu não, Tá não sei se eu bom. me dou Ok. bem com essa vida de Instagramer aí. Mas se É. procurar lá no Instagram, evandro.marques.gce, vocês vão encontrar o meu perfil lá e já está começando a Legal. pipocar material lá devagarzinho. Tá bom. Não, perfeito, perfeito. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Lord's Cast. Lembrando que esse episódio, mais uma vez, né, foi oferecido aí pela Imigraprint, né? Quem se quiser saber mais sobre a Imigraprint, vai em www.imigraprint.com e aí você consegue entender melhor o nosso serviço, mas a gente ajuda vocês na reta final do processo imprimindo, empacotando, entregando os processos de vocês diretamente aqui de Dallas, com prazo de entrega na USCIS em até 48 horas, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí, o tempo que vocês dispensaram junto com a gente aqui e até o próximo episódio aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.